Graça e paz, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor, mas antes quero lembrar, do nosso slogan: templo fechado, igreja aberta, a igreja do coração, a igreja da palavra, a igreja da oração, a igreja da comunhão, a igreja da fidelidade, a igreja dos irmãos, a igreja da compaixão, a igreja da misericórdia, a igreja da piedade. Essa igreja, esse canal tem que estar aberto. Então, que você esteja atento, não somente as informações midiáticas, que por sinal tem muitas informações boas, outras muito ruins. Algumas poucas fazem bem porque nos instrui, mas a maioria delas fazem mal, faz um mal emocional. E eu tenho compartilhado com algumas pessoas com quem tenho conversado e que de tanto receberem tantos tipos de mensagens, algumas maldosas mesmo, maldosa no seguinte sentido, com informações erradas para tentar confundir a cabeça das pessoas, e isso faz mal, queridos. Então o seu coração só recebe aquilo que você permite recebê-lo. Então cuide do seu coração nesse tempo, tire tempo para orar, para consagrar a sua vida, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. No tempo antes dessa pandemia, às vezes conversavam com alguns irmãos: pastor, não tenho tempo para tirar uma vida de devocional de qualidade, com leitura de qualidade, com tempo de oração de qualidade, porque a correria e o trabalho consome o tempo da gente, então não tenho tempo para isso. E aí chegou agora o tempo do distanciamento, do isolamento, e conversa vai, conversa vem com um e com o outro. Aí diz: pastor, estou tão entediado. Eu disse: mas o tempo está aí, o que é que tens feito com o tempo? Eu não consigo nem me concentrar. Aí eu digo: então, meu irmão, minha irmã, o problema não era tempo ou falta de tempo. A questão é prioridade. Pastor William diz: se Cristo não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum na nossa vida. E de fato isso é verdade. Se Cristo não estiver em primeiro lugar, não está mais em lugar nenhum. Então vamos buscar ao Senhor. É questão só de decisão, queridos. Não vai deixar, Deus não vai mandar um anjo lá do céu e dizer: você tem que orar, ler a Bíblia. Não, isso você já sabe, já estamos cansado de falar sobre isso. Então a decisão é sua. E eu espero que decida por buscar a Deus. Pelas madrugadas temos incentivado que a igreja esteja orando, as lives todos os dias ou as mensagens gravadas, o incentivo no culto doméstico e também, meu amado, querido irmão, todas as segundas-feiras nós estamos convocando a igreja para um tempo de jejum e oração. Amém? Gênesis capítulo 16, verso 16, quero compartilhar nesse capítulo uma breve mensagem que diz: Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Queridos, temos que nos situar aqui. Isso aqui faz parte de um texto que fala do nascimento de Ismael. Ismael era um filho de Abrão com a concubina Agar, né? E no verso 2, e aí eu quero que você preste muita atenção, diz: um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. O que é que a gente entende com isso, queridos? Preste atenção nesse termo aqui. Já que Deus está demorando com a promessa, vamos agir. Né? Uma primeira observação que a gente faz aqui: muitas vezes a gente não tem paciência em relação às promessas de Deus, em relação à vida de Deus na nossa vida, e nem no tempo de Deus agir na nossa vida. E aí a gente se precipita. Veja como as coisas vão acontecendo e desenrolando. E aí nós vamos lá para o verso 5, aonde diz o seguinte: aí Sarai disse a Abrão:
Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Outro termo aqui nesse verso 5. Agora que nós fizemos a besteira, né? Já que Deus está demorando, agora que a gente se precipitou, fizemos a besteira, veja que nós incorremos nos mesmos erros sempre. Isso não muda, queridos. Parece que não muda na nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus aparece a Adão e fala com Adão depois deles terem pecado, Adão já lança culpa em Eva, Eva já lança culpa na serpente. Então é sempre a gente lançando culpa no outro e nunca assumindo as nossas culpas. E é assim que a gente vai vivendo, queridos, de desculpas em desculpas. Já dizia Abraham Lincoln, quem vive se desculpando não terá tempo para outra coisa a não ser dar desculpas. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Abrão e Sarai. Já que Deus está demorando, agora que nós fizemos a besteira, e aí a coisa vai evoluindo. E aí veja o verso 10. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Quando aparece esse termo, anjo do Senhor, no Antigo Testamento, em letra maiúscula, está falando de algo que a gente chama de teofania, que é a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento em forma de um anjo. Então Jesus agora intervém na história desse casal, que disse, já que Deus está demorando, e aí o negócio toma uma proporção que descontrola tudo, então, na família. Aí ele diz agora que a gente tem que tomar outra decisão, ou seja, um abismo chama outro abismo. É o que o salmista fala, e isso é verdade. Enquanto a gente não encarar o nosso pecado, as nossas culpas, queridos, a gente vai empurrando essa bolha para frente e ela vai só crescendo, tomando uma proporção tal que cada dia vai piorando a situação. E foi isso que aconteceu com Abrão e Sara. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo aparece na história. Louvado seja Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para intervir na nossa história, senão nós estaríamos perdidos com o pé na chapa quente, que se chama o inferno. Porque às vezes a gente vai tomando uma decisão atrás da outra, nos precipitando cada dia mais e mais, e de uma besteira a gente passa para uma besteira maior, um abismo chama outro, e foi isso que aconteceu com esses irmãos aqui do nosso passado. E o verso 14 diz o seguinte para a gente encerrar, é por isso que, viu? Preste atenção nesses termos, já que Deus está demorando. Agora que fizemos a besteira, aparece Jesus e diz, e eu farei com que? Agora Jesus está intervindo na história e agora dando um rumo a essa história para aquelas pessoas que estavam cada dia mais se precipitando. Queridos, Jesus intervém na nossa história, não é para a nossa história piorar, é para a nossa história tomar um rumo diferente. A sua história com Jesus tem tomado um rumo diferente, nós temos melhorado de vida, o nosso caráter cada dia está mais e mais polido, a nossa personalidade cada dia está mais uma personalidade de fato parecida com a personalidade de Cristo, nós temos nos parecido cada dia mais com Cristo. Veja o que diz agora o verso 14, é por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Louvado seja a Deus, porque Cristo vive e me vê. Senão eu e você não viveríamos, não é? Uma vida, queridos, abençoada,
se não fosse pela intervenção dele. Mas o que eu chamo a atenção dentro dessas quatro palavrinhas aqui. Já que o Senhor está demorando, agora que nós fizemos a besteira, aparece o Senhor na nossa história e diz: e eu farei com que? E aí, quem é esse? É aquele que vive e me vê, que faz tudo isso na minha vida e na tua vida, para a gente ver os grandes feitos e a bondade do Senhor se realizando na minha e na tua vida, por uma simples razão, porque Deus é bom e não nos trata segundo o que merecemos, mas, como diz o salmista, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E por misericórdia, eu e você não fomos consumidos. Mas preste atenção nesses termos que a gente tanto falou aqui. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu coração, que Deus lhe complete e sacie no seu coração todo e qualquer vazio que por alguma razão se instalou algum dia, e que você seja satisfeito em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e uma boa noite.